acho que eu tenho livro aqui. Eu leio pelo livro. Ah, bom. Também. Vou saber achar o livro. Ai, que menino. Meu Deus, acho que não vou achar isso aqui. Não tá dando pra ler pela... Deixa eu ver. Aqui eu não sei, porque quando eu vejo nessa tela... Deixa dar 6 e 5, que aí pra ver se mais alguém entra, né? O ideal seria botar o celular na condição horizontal. Aí ele vai... A letra vai ficar maior, né? Deitadinho assim, ó, José. Isso. Eu tô vendo aqui, mas eu não sei se pega toda... Pega, toda a letra. Não, então, aí eu vou avançando aqui aos pouquinhos, entendeu? Aqui eu vou avançando à medida que você vai lendo. Entendeu, José? Ele não conseguiu ler, tá? Entendeu? Você não vai ver o que tá... Você não consegue prever, quer dizer, de repente a sua imaginação e sua lembrança, mas aqui eu vou avançando o texto aos poucos, tá vendo? Enquanto você vai lendo. Não, tá tranquilo. Pode começar? Peraí, deixa eu dar falta um minutinho. Aí então tá, enquanto isso eu vou procurar meu livro aqui, tá? Tá ok. Se eu achar pelo livro fica mais fácil. É que eu não tenho uma estante, eu guardo os livros aqui meio escondido. Mas que eu tenho, eu tenho. Igual eu nos meus lápis, eu tenho tanto lápis, os lápis somem. Pode começar então. Ó. Tá. Vamos lá? Essa telinha que tá aqui, né? Esperemos, é isso? Uhum. É? Isso mesmo. Tá. Livro Caminho, Verdade e Vida, né? Capítulo 12, Febe, esperemos. Não esmagará a cada quebrada e não apagará o morão que fumega até que faça triunfar o juízo. Mateus, capítulo 12, versículo 20. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai o remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta as qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia, compaixão, piedade e bondade. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o mourão, pavio de vela, que fumuga, gerar fumaça. Em suas mãos repara estragos. Seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não despreze as luzes vacilantes e as imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalhe pelo bem e ajuda incessantemente.
Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivos nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não podemos esperar? Terminou? Terminou, né? Sim. Eu não sou muito bom de ler e comentar em seguida, não, mas essa impaciência eu acho que é fruto da nossa imperfeição, né? Eu volto comigo mesmo, reclamando de certas coisas e tal, então a hora que eu vou, eu paro, penso, e olha que eu já estou na doutrina, tenho 10 anos, acho que não sei nada ainda, mas imagina um irmão que não tem muita consciência dos atos. Então essa imperfeição é mais nossa mesmo, da nossa imperfeição ainda como seres ainda de não aceitar as coisas como elas são, enfim, de não compreender todas as informações que a gente tem, mas ainda a gente tem essa e o texto esclarece muito, né? Eu estou acompanhando todo dia o Evangelho com o seu João posta aí no grupo, né? E é muito bom nesse de hoje mesmo. Ele fala do pântano, do empírio, enfim, são as coisas, as maravilhas que Deus nos proporciona, né? E a gente sempre vê beleza em tudo, né? Sempre vê coisas boas em tudo, mas às vezes a nossa imperfeição nos bloqueia de ver certas coisas. Eu acho que é fruto da nossa imperfeição ainda como espírito, né? Se alguém quiser poder completar, eu parando por aqui. Vai, Tozelli, então. Tozelli? Tá ok, vamos lá, mas é isso mesmo. A gente tem uma impaciência muito grande, né, uns com os outros, porque, por exemplo, você comentou, tô 10 anos na doutrina, outro pode falar tá 20, tá 30, outro pode falar tá 50 anos, mas o quanto estamos sendo pacientes com aqueles que estão tá um ano, tá meio ano, ou até mesmo nem sequer participa de nada do ponto de vista religioso, né? Nós temos geralmente uma postura muito condenatória. A gente tem uma mania de, mesmo sabendo que somos imortais, nós temos uma mania de tentar fazer com que o próximo dê saltos de evolução, né? A gente está sempre estimando que o próximo dê saltos de condutas, se esmere em posições de bondade, de renúncia, mas e nós mesmos, né? Será que a gente está fazendo isso ou não? Então, quando ele está falando sobre isso, é justamente a visão que a gente tem do próximo, né? A gente tem uma visão muito deturpada. A gente acredita que só as atividades perfeitas elas são úteis. Só as atividades com total perfeição. É como se Deus tivesse criado todos nós simples ignorantes e a gente não acredita 100% numa lei chamada lei de progresso. Mas existe uma lei de progresso. E cada um de nós temos uma marcha nesse progresso, temos uma taxa de avanço de progresso. Então, quando ele fala aqui, ó, não esmagará a cana quebrada, por quê? Qual é o hábito? É porque ele sempre trata aqui de exemplos, né, do campo, e a gente não vive mais no campo. Então a gente não tem mais aquela... A gente perdeu o contato com o campo. Então quando, sei lá, vamos supor que por algum motivo você está num canavial e você vê uma das canas quebradas. Ué, o que você faz? Você vai lá e pega aquele pedaço quebrado e corta fora. Para ele não apodrecer não causar alguma coisa ali, algum dano na plantação, né? Nós ainda temos essa visão de que aquele está destoando daquele grupo, tem que ser retirado. Você não pode conviver. E não apagará o morrão, né? O morrão que fumega. Morrão é o pavio, né? Só que aqui o morrão não existe mais, né? É aquele pavio antigo que a gente fazia. Todo mundo aqui já reencarnou, sabe disso. Então, viveu essa época. Você tinha que acender algum tipo de pavio, né? E esse pavio você levava até um lugar para produzir uma chama. Seja fosse uma lamparina, uma tocha.
A tocha, para você iniciar o fogo da tocha, você precisava do morrão, né? Ou seja, alguma coisa que tivesse aceso, previamente aceso. Só que qual é o problema do morrão? Ué, você acende o morrão e ele fica faz um fumaceiro danado, né? Incomoda. Hoje então seria impraticável você dizer que está destruindo a humanidade acender um morrão. Mas era o único jeito de você manter algum tipo de pré-chama para você iniciar um fogo, né? Então você precisava do morrão. Então ele fala: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. Aí esse aqui a gente não entende, é muito difícil entender. Né? Além de a gente estar longe da cultura de plantação, a gente está longe da cultura de Deus, que nos cultiva. Deus nos cultiva com amor e sabedoria. Então o que ele está querendo dizer? Evita as sentenças definitivas. Por vezes a gente cria assim uma sentença definitiva. Olha, não gosto de fulano. A gente faz isso todos os dias, hein? Todos os dias. Alguém falou uma palavra torta. Nossa, não gosto de fulano. Fulano não presta, fulano não vale nada. Aí você pega o quê? Transforma uma sentença definitiva em face de alguns quadros formados pelo mal. Mas às vezes o irmão ou a irmã que se comportou aparentemente sobre o nosso julgo, sobre a nossa forma de julgar, totalmente equivocada. Ué, mas ele pode estar num momento de problemas, de aflição, de desespero, de nervosismo, e ele teve um quadro realmente formado pelo mal que ele está vivendo. Mas não adianta, a gente cria uma sentença definitiva. Fulano não vale nada. Ele não merece estar pisando onde nós estamos pisando. Daí para baixo. Mas aí, Emmanuel vem traçando uma série de detalhes que a gente esquece. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Ué, daquele pântano lamacento horroroso, existem nutrientes ali para criar o lírio do campo, para criar outras plantações. O que seria de uma plantação qualquer sem algum tipo de fertilidade? Então, mesmo na lama, existe fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Ué, como é que todo mundo usa vidro hoje em dia? Mas sem areia seca exatamente tratada, para você justamente classificar e separar o melhor do quartzo desse elemento, você não tem como fabricar vidro. Nós derretemos areia para fabricar vidro. Vidro vem da areia. Então, com certeza, quem vai questionar que não existe utilidade ao vidro? O vidro existe utilidades valiosíssimas. As estruturas do quartzo, as estruturas do carbonos que são compactadas nesse formato quartzo, são imprescindíveis hoje em dia. Nós não poderíamos viver sem isso. Então, tem muita utilidade. Da substância amarga. Quem nunca tomou um chá de boldo, um chá de carqueja? Eu tomei muito na minha infância. Mas ficar assim, meu Deus do céu, mãe, pelo amor de Deus, me deixa passando mal, mas eu não quero tomar um chá brabo desse. Mas tá lá, da substância amarga extrai remédio salutar. A gente não acredita que existe algo de produtivo e poderoso que vai causar uma modificação e mudança em todos nós através de uma experiência amarga. Mas passa, às vezes é o processo do remédio. Então ele está falando, comparando ao princípio do criminoso. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. Ele não é 100% criminoso. Ele não é 100% do tempo criminoso. Porque nós é que adquirimos na sociedade romana label, né? Status social. Cidadão romano. Cidadão isso, cidadão aquilo. E o criminoso, o que você faz? Você pinta que o criminoso ele é do fio do cabelo da cabeça até a unha do pé criminoso. E que todos os momentos da vida, em todas as circunstâncias, ele é um criminoso. Isso não é verdade. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. Amanhã está convivendo conosco. Então, o que nós chamamos de um malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres. Olha isso, hein? Qualidades nobres. Até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Olha só, a vida às vezes se aproveita de uma pessoa que classificada como malfeitor
para gravar poemas de amor e luz, por vezes ao derredor com quem ele convive. Ou seja, por vezes essa pessoa tem condições e tem qualidades de exercer amor e luz e nós não sabemos. Nós queremos imaginar, nossa, é uma pessoa, um monstro, tem que ser liquidado, tem que até sair do planeta, tem que ser degradado, tem que sofrer degredo. E aí as maiores loucuras surgem inclusive no meio espírita, que vai existir uma data limite, a partir de uma certa data não pode reencarnar certos tipos de espíritos no mundo, no planeta Terra. Que história é essa? Somos criaturas criados como uns como os outros e decidindo quando não pode reencarnar alguém? Não estou entendendo. Porque quando o Chico perguntou, Emmanuel, o que é o criminoso? Né? Porque ele visitava muitos presídios, né? Sabe o que a Emmanuel falou para ele? É você que não foi descoberto ainda. Claro que Emmanuel estava falando, inclusive, para todos nós. É você que não foi descoberto ainda. Então, se queremos viver a vida como realmente ela é, que é a chamada vida imortal, nós temos que entender que temos um passado criminoso. E não saberíamos como estaríamos nos portando hoje se estivéssemos vivendo na experiência que, por vezes, aquele que é chamado de malfeitor está vivendo. Muitos falam assim, nada justifica cometer um crime, roubar, maltratar, vilipendiar. Diversas pessoas gostam de falar isso. Mas vai lá e vive a vida dele. Abandona tudo que você tem. Ele vive aonde? Lá no pé da favela, não sei o quê, tudo ao redor dele de violência, e de sofrimento, de devassidão. Vai lá e vive com ele. E mostra que você consegue florescer aonde ele foi plantado. Então, a gente começa a refletir, peraí, de repente, eu mesmo posso acabar sucumbindo, nem ir lá e ficar um dia não. Vai lá e vive 5 anos. E prova que durante 5 anos você consegue se esvair em luz. Então é muito fácil a gente ficar na posição de julgar o criminoso, julgar o malfeitor, mas nós não nos colocamos nessa condição. Se nós nos colocarmos sempre nessa condição, que eu tenho riscos morais graves de sucumbir nessas provas, porque são provas, a forma que a gente vai observar essas pessoas são diferentes, completamente diferentes. Então ele comenta, Deus não é autor de esmagamento. O que ele está querendo dizer com isso? Porque às vezes as pessoas imaginam o seguinte, viu um criminoso, um assassino, matou isso, matou aquilo, matou outro. Deus vai chegar, eu vou destruir a criação. Deus vai olhar para a própria criação dele, que é aquele espírito errante, equivocado, ignorante, está ignorando o que deve realmente vivenciar. Agora Deus vai começar a esmagar a própria criação. Isso aqui deu errado. Eu sou um pai de misericórdia, inteligência suprema. Ou seja, não existe como alguém criar alguma coisa para enganar Deus, mas essa minha criaçãozinha aí me enganou e eu tenho que apagar essa pessoa da criação. Isso não existe. Isso é fantasia. Isso foi uma incorporação cultural de bárbaros, antes mesmo da implantação do Império Romano. Foram absorções de culturas de povos bárbaros e que infiltrou na chamada Igreja Apostólica Romana para se adaptar a certas culturas. Mas em nenhum momento você vai observar isso surgir. Não existe. Todas as vezes que vamos observar um Deus punitivo, um Deus cruel na Bíblia, é falta de capacidade nossa de interpretação. Nós não entendemos as leis naturais que Deus criou. Tudo que se compreende como ação e reação. Ninguém vai esmagar ninguém. Deus não vai pegar aquela criatura que ele criou, aquela inteligência que ele criou e vai esmagar. Não, ele é um criminoso agora, perdeu, vou esmagar. Se fosse assim, não tinha ninguém no planeta. Essa safra inteira, 8 bilhões de almas encarnadas e mais os 2/3 desencarnados, não existiria, teria que esmagar todo mundo, porque todos já cometeram algum tipo de crime. Senão não estariam ligados a esse planeta. Então ele comenta, ao contrário, é um pai de misericórdia. E aí o que ele está querendo dizer com misericórdia? É um pai de compaixão.
de piedade, de bondade. Todos os sentimentos contrários ao aspecto da misericórdia é o nosso coração, é a nossa forma de sentir, ainda que adoecida. Nós temos um amor adoecido. Então, não destrói a cana quebrada. Então ele está falando pra gente, ó, ei, vocês, por favor, não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega gerando fumaça. Não faz isso, por favor. Não sai tentando apagar as experiências equivocadas dos outros. Você não é Deus. E mesmo Deus não faz isso. Suas mãos reparam estragos. Seu hálito divino recompõe e renova sempre. Então, o que ele faz? O que Deus faz? As mãos de Deus reparam estragos, seja ele qual for. Seu hálito divino recompõe e renova sempre. É uma outra figura de Deus. Nós vamos... Moisés trouxe a ideia de justiça. Moisés trouxe a identidade de justiça. Jesus trouxe a identidade do amor. E o que o Espiritismo está trazendo? O contraste da verdade. A verdade do amor aplicada à justiça, que é uma tríade: justiça, amor e caridade. Não existe falar de justiça sem ter atitudes e ações de amor e caridade, como também não existe caridade sem justiça e sem amor. Então é um tripé que a gente não consegue compreender, porque nós somos domesticados pela cultura do planeta Terra a aprender tudo separado. Você estuda matemática, depois você estuda música. Aí você chega para alguém e fala o seguinte: não, mas música, quem inventou essas notas, essas variações de frequências, foi um cara chamado Pitágoras. É um matemático. Não, mas música não tem nada a ver com matemática. Não, você não está entendendo. Música é 100% matemática. Você só conhece notas e acordes e escalas porque um matemático classificou as frequências. Ele calculou as frequências e descobriu que existe uma constante. Raiz de 2, raiz de 2 a 12. 2 elevado a 1 sobre 12 avos. É a taxa constante que separa uma frequência da outra, que a gente chama de Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Fá, Mi. Essas distâncias entre essas notas, existe uma constância. Aí se a gente fica pensando assim, pô, Deus faz tudo com total perfeição, e aí a gente vê a reação imperfeita de outros irmãos e vamos achar que ele vai destruir? Destruir? Não tem sentido isso. Isso é uma visão nossa ainda doentia. Então suas mãos, as mãos de Deus, reparam os estragos. Aquele irmão cometeu assassinato, é um absurdo, e aquela mãe que ficou sem o filho, Deus vai reparar o estrago que ele fez. Está na conta de Deus, relaxa. Seu hálito divino recompõe e renova sempre. Poxa, mas aquela mãe está em frangalhos. Ela está sofrendo tanto que o filho foi assassinado. Deus, o seu hálito divino, recompõe e renova sempre. Não temos que ficar com esse temor. Não, eu tenho que esmagar o mal que está na Terra. Para quê? Porque o mundo tem que virar um mundo feliz, urgente. Eu vou acelerar esse processo. Deus não está conseguindo dar conta de acelerar o processo. A gente quer dar um de Deus. É uma coisa meio doentia, né? Então ele continua: não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Aí aqui vem uma lição profunda para a gente, somente nessa frase. Não desprezes essas luzes vacilantes e essas virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Ou seja, continua agindo bem com ele. Continue, não despreze essas pessoas. Entenda que ele é uma criatura importante da criação. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente a essas pessoas. Seja o bem incessantemente, mesmo ele escolhendo sendo mal incessantemente. Por quê? Se Deus, que é o Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Tá com pressa por quê? Deus vai perguntar pra gente, tá com pressa por quê? Você vai pra onde, meu filho?
quer acelerar o progresso do outro, quer acelerar para o outro não fazer o mal, desistir completamente da ação no mal, ué, mas como é que você vai fazer isso? Ele tem um tempo dele de maturação, tudo tem seu tempo. Então, essa página é muito focada em todos nós que estamos em contato com a vivência do Evangelho. A vivência. Estamos em contato. Temos que escolher, queremos viver a prática do bem ou não. Mas a nossa prática do bem não pode ser afetada por ninguém em volta. Olha, só faço bem nas condições CNTP, condições naturais, temperatura, pressão e umidade. Aí você fica assim, pô, mas aí você é um caso especial, né? Igual na ciência. Você é um caso especial da atividade de bondade. Só faz bondade se alguém estiver bem vestido do seu lado, só faz bondade se as pessoas estiverem cheirosas, harmoniosas, cantando sons de glórias e hosanas às alturas. Então, você é um caso particular do bem e falta muito para se desenvolver ainda. Temos que fazer o bem aguardando que o outro vá florescer, sem querer esmagar, transformar o outro. O outro tem o tempo dele. Eu gosto de falar o seguinte: alguém está vendo Jesus pular na frente, ou então Deus, e falar, opa, isso não pode. A gente não está vendo. Deus está deixando. Então quem somos nós para condenar? Né? Temos sempre que lembrar disso lá daquele versículo de Judas, quando Ismael vai buscar lá o corpo de Moisés, né? E existia um conjunto de espíritos que queriam vampirizar os restos mortais de Moisés. E aí esse espírito, que é chamado de anjo Gabriel, chega e fala, olha, se Deus não está impedindo, quem sou eu para questionar vocês? E aí ninguém entende, né? Fica todo mundo assim, mas que coisa doida que esse cara tá querendo dizer com isso? Ué, Deus está permitindo. Fica à vontade. Não vai mais tratar a gente que nem criança. Planeta de provas e expiações terminou a fase infantil. Acabou. E essa infância, eu considero a data limite uma ruptura ainda mais com a infância. Vamos sofrer ainda mais as consequências dos nossos atos. Ainda está sendo pouco. Então temos a chance de escolher conviver sempre praticando bem para não voltar a praticar o mal, que é a nossa tendência natural. Então, para não ver o mal, que é o mal que a gente não consegue destruir em nós, a gente tenta destruir no outro. Então temos que ter essa consciência e aguardar, saber esperar o momento de cada um. Ah, mas eu convivo no lar, eu não consigo, não tem como. E quando é alguém ligado à minha família e a pessoa não muda, muda só você, fica tranquilo, o tempo dele virá. Somos imortais. Se somos imortais, qual é a pressa? Uma encarnação é como se fosse alguns segundos em relação à eternidade. Então, além da encarnação ter a sua importância, claro que tem a sua importância, temos que ter em mente isso. Não podemos esmagar o próximo com o intuito de transformá-lo. Isso não é adequado, né? Então vamos fazer a nossa prece aí. Lúcia, faz a prece então pra gente. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade desse estudo, Senhor. Esclarece. Que possamos, Senhor, trabalhar esse bem dentro de nós. Cada dia, cada estudo. Te agradecemos por mais essa oportunidade. Essa prece, pedimos permissão para começar o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor. Vamos lá, né? É muito interessante. Essa página realmente, ela é muito... Todas as páginas de Emmanuel é muito bonita, né? Sim. Mas a gente convive com as pessoas, a gente tem algumas páginas que deveriam ser lidas todos os dias. Mas a página está no Caminho Verdade e Vida. Tá no Caminho Verdade e Vida. Qual é o nome da página mesmo? Porque não tem como eu voltar aqui. Esperemos, capítulo 162. Esperemos. É fantástica essa página, né? Porque a gente não quer esperar ninguém, não. A gente só quer pegar, acelerar,
Não, e minha evolução, e a minha fé. Aí tem outra página de Emmanuel que ele fala, não, mas a fé não é pra você não, a fé é pra todo mundo, né? Você não tá desenvolvendo fé pra você não, é pra todos. Aí realmente a gente toma só susto, né? É muito sutil, né? Que a gente fica tão desesperado em querer que o outro tenha. Esquecemos de nós, né? E agimos no bem. E o outro que apontamos sempre o outro que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E esquecemos até de nós, mas muito É bom. complicado. Vamos lá então. Aí, Ana, Hoje nós vamos começar, Sozélio, Sim. com classificação e característica dos médios, né? É só um gostinho do livro dos médios, como né? Só um Sim. gostinho. Tá ok. Então, classificação. Vamos iniciar então classificação e características dos médios. Então vamos para o item. Deixa eu pegar aqui. Os subsídios. Tá ok, vamos lá. Vou tentar aumentar ao máximo aqui a letra para caber aqui na tela, para facilitar a leitura de todo mundo, principalmente quem tiver com o celular. Aí eu só peço para lembrar vocês quem está com o livro, essa edição aqui que é em PDF que a FEB libera no site, não coincide com a do livro, né? Deixa eu só compartilhar com vocês a tela. Que eu estou falando, só eu estou vendo a tela. Vamos lá. Quando vocês observarem aí, a gente começa. Tá bom aí? Pra mim eu tô no computador, né? Quem tá em celular que tem que ver se tá bom. Qual é a página, José? Eu tava distraído aqui. Então, essa página minha não bate, porque eu tô na 221, mas é digital. É 215 a minha. Então, Ficou 215. no livro antigo. Isso. O meu livro é mais novo. Ah, então é esse daí. Então, aí você checa aí. A gente aguarda você checar. Nós estamos Na hora, no... André. Nós estamos no roteiro 1, classificação e características dos médiuns. Isso. Ah, tá. Achei. Achou? Show. Vamos. Médios e efeitos físicos, vai ser isso? Começar com isso? Vamos começar aqui por esse subsídio. Vamos... Começa nos subsídios? Isso. Ah, tá. Agora achei. Me localizei aqui consoante. Tá. Podemos então? Eu tenho marcador nesse livro. Faltei a aula passada. Ctrl Shift F. Podemos aí. Podemos? Deixa eu só pegar aqui o Ctrl Shift F. Vamos lá. Consoante o ensino de Allan Kardec, os médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para a obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Podem dividir-se os médios em duas grandes categorias: médios de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e os chamados médios de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que os efeitos físicos se alia quase sempre e um efeito inteligente. Então, só para a gente lembrar aqui rapidamente, é muito comum às vezes, né, a pessoa quer mostrar uma classificação de Kardec, às vezes a gente acaba falando de uma maneira estranha. Tem pessoas que falam assim, eu tenho mais de uma mediunidade. Eu tenho a psicofonia e a psicografia. Não, o termo está sendo usado de maneira estranha. A manifestação mediúnica não é classificação mediúnica. Só é questão de realmente de dar nome às coisas, né? Então a manifestação mediúnica, todas as manifestações mediúnicas é mediunidade. Então tecnicamente mediunidade só existe uma. Essa capacidade de interagir entre faixas vibratórias, ok?
Então, as classificações das consequências, os efeitos, aí que surge a diferença. Começa a surgir diferença aí. Então, aqui ele já está dividido em duas grandes categorias, a divisão que Kardec fez. Duas grandes categorias. A primeira, vou marcar aqui, os médios de efeito físico. E a segunda, perdi aqui, chamado médios de efeitos intelectuais. Mas aí, poxa, não faz sentido, né? Já que efeito de médios de efeitos intelectuais, uma comunicação que for, está gastando energia, né? Numa psicofonia está gastando energia, num processo de intercâmbio entre pensamentos, né? Psicofonia, ou seja, fala através do pensamento, ele está comunicando aquele pensamento, está gastando energia, então tem algum efeito físico. Sim, é isso que ele está comentando. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que... Deixa eu só voltar aqui para o... Rapidinho. Só voltar para a mãozinha aqui. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos sem exceção, há um efeito físico. E que os efeitos físicos se alia, quase sempre, um efeito inteligente. Então quando um médium... Outra percepção estranha. Tem pessoas que têm a mediunidade da visão, né? Classificação visão. Ele consegue perceber o mundo espiritual através da visão. Diversas pessoas acreditam que ele pode ver em qualquer momento. Que a pessoa, que o médium pode ficar vendo em qualquer momento. Mas não é muito bem assim. Né? Inclusive gasta-se energia para que seja possível ocorrer o fenômeno da visão mediúnica. Né? Então ele continua. Difícil é muitas vezes determinar o limite entre os dois. Mas isso nenhuma consequência apresenta sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais. Abrangemos os que podem, mas particularmente servir de intermediários para as comunicações regulares e fluentes. Então, o processo, só para lembrar aqui, o processo da comunicação ser através da fala ou através da escrita, tem ali manifestação realmente inteligente, intelectual no sentido de estar passando pensamentos, sensações, a pessoa quer se expressar e vai se expressar. Então não é, por exemplo, um fenômeno de materialização, de cura, não é um fenômeno, não está ocorrendo uma transferência de informações, digamos assim. Essa grande classificação que ele está fazendo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito? Ou podemos... Quer dizer, o médio de efeitos intelectuais, eles vão ter, algum momento, efeitos físicos, porque ele vai ele está também utilizando alguma energia, né, Tosélio? Sim. O próprio... Ele está... Sim, a própria conexão, né? A própria conexão, por exemplo, entre o médium psicofônico e aquele que está ligado ao pensamento, né? A ligação chega às vezes a ser tão profunda que a pessoa desencarnada, né? O espírito desencarnado quer levantar, quer fazer isso, fazer aquilo, a sensação sua é de fazer o mesmo, né? Então ocorre às vezes esse problema com o médium, a ponto de ter uma comunicabilidade mente a mente tão profunda que é como que o seu corpo físico tivesse um outro joystick, né? Tivesse um outro controle. Né? O desencarnado está profundamente com uma capacidade profunda de ligações, inclusive com a parte motora, bem profunda. Né? Então, é óbvio que essa comunicação está gastando energia. Nada é sem gastar energia, não existe como. Tudo está gastando energia. E alguém está fornecendo essa energia. E o marco regulador dessas ações de amparo e de amor, né, é o momento onde o Cristo chega e ocorre aquele grande transfiguração do Tabor. Né? Naquele momento ali, Jesus inaugura uma nova época da mediunidade no planeta.
surge o seguinte: Jesus se posicionou que ele estaria à frente de prover, literalmente prover energias capazes de serem executadas em benefício de todos. Então é um outro tipo de energia, é um outro tipo de fonte para que ocorra essas manifestações. Não estou dizendo que só exista essa, né? Existem outras. Mas a ideia central, que com a mediunidade com Jesus, não importa se já somos espíritos transformados ou não, como estamos no intento de praticar o bem, estamos com o passado equivocado e concordamos em vir para a Terra para praticar o bem através do pensamento, na sua modalidade mais nobre e mais impactante, né, de amparo, que é a mediunidade, né? Não importa onde a alma esteja. Imagina, você criar uma máquina que não importa onde o espírito esteja, você vai lá, consegue acessar o pensamento dele, ele consegue se expressar, ele consegue receber ajuda nesse caminho, nesse processo. Você pode ser basicamente um sirineu para aquele outro espírito que está sofrendo, que está exasperado, que está com ódio, que está prisioneiro de sensações que nem ele mais consegue se libertar. E a gente vai lá e consegue ser sirineu daquela pessoa. É um fato extraordinário, que realmente quem fornece essas capacidades é o Cristo. Estou falando agora da assistência da reunião e de onde provém essa energia para o fenômeno assim se desenrolar. Né? Uma pergunta. Pode fazer? Claro. Pode. Quando a gente está bem e de repente você estava bem, você pensa assim, nossa, bem, acho que eu não fiz nada de errado, eu estava bem, estava tudo bem, não estava pensando nada de errado, naquele momento, pelo menos. E aí, de repente, você sente assim, nossa, você não sente assim, via pensamento, via físico, assim, ninguém se aproximando, como se fosse assim, que às vezes a gente percebe isso claramente. Mas eu não senti nada, mas você começou a sentir assim, nossa, parece que estão roubando a minha energia nesse instante, assim, de repente, aí eu queria mais, assim, uma orientação, porque onde é que eu estou errando? Não, às vezes não está errando em nada não, às vezes é isso mesmo. Às vezes nós temos também na condição de para-raio. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas vamos fazer uma pergunta ao contrário. Alguém te oferece o seguinte: olha, alguém ali que você não conhece vai ficar muito doente. E para não ficar mais doente do que ele precisa, eu preciso que alguém absorva um pouco do desequilíbrio que ele vai gerar, biofísico, através de outros corpos físicos. Quem está disposto, levanta a mão. É mais ou menos assim. Só que quem já é médio ostensivo já levantou essa mão antes de reencarnar. Essa é a grande diferença. Então não é que você está fazendo errado. Você se sentiu mal, está se sentindo bem mal, bem ruim, passando bem mal, quase querendo vomitar. Graças a Deus, Senhor, eu estou podendo ajudar alguém. E às vezes aquele que está agindo... É engraçado, a gente não pensa assim, né? Por exemplo, olha só. Alguém quer fazer o mal. Finge que eu estou desencarnado e vocês estão encarnados. Finge que eu estou desencarnado. Eu quero fazer mal a vocês. Mas para poder eu que estou fora do corpo físico, quero fazer mal a alguém, para eu receber um tratamento, eu tenho que despender um pouquinho de energia. Mas não pode ser com o meu alvo em especial, né? Mas eu tenho que acreditar que eu estou atacando meu alvo. O que a espiritualidade permite? Permite o ataque, permite aquele negócio todo. Só que o ataque é amortecido. E para amortecer, você tem que jogar essas vibrações a mais do que o outro é capaz de suportar, que se deixar, um quer destruir o outro, literalmente. Então, para evitar isso, outros recebem um pouquinho dessa porção de energias. E, beleza, às vezes você está andando no meio da rua, às vezes está no meio do ônibus, começa a se sentir mal. E você não estava pensando em nada, não estava pensando nada desequilibrado, não estava pensando em nada, mas você está no exército do Cristo. Você está com o seguinte pensamento: não importa aonde haja necessidade nesse planeta, eu estou de prontidão para auxiliar sempre. É essa faixa que todo médium carrega nas costas. Ao mesmo tempo é um alvo, claro. Vira um alvo que você pode acertar a quilômetro de distância. Mas é essa verdadeira faixa que a gente carrega, todo médium carrega.
Então começou a passar mal, agradece a Deus. Puxa vida, Senhor. Alguém está precisando descarregar uma série de energias desastrosas, de ódio, de rancor, de raiva. Ainda bem que poder acessou ao meu mundo íntimo e não de outras pessoas. Imagina se acesso do motorista do ônibus, né? Ele ia jogar o ônibus num precipício, ia matar todo mundo. E acontece. Quando Deus permite, é claro. Então, quando Deus não permite, também não pode chegar e apagar o pavio, né? Ele não pode chegar naquele cara que está praticando mal e apagar ele, esmagar ele. Deus não faz isso. Nem a espiritualidade superior. Gente, nós temos que lembrar aquela conversa com Jesus e o Gadareno. Que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré. Ele sabia quem era Jesus de Nazaré. Ele estava ali junto com aquele obsidiado, a pessoa estava totalmente tomada, era chamada possessão. Havia uma possessão ali, né? Então, por que Deus permite essas possessões? Por que Deus permite a obsessão? Mas sem alongar demais, imagina o seguinte, olha, ok, isso tudo é permitido. Deus não vai esmagar aquele que quer escolher fazer o mal. Não vai e não esmaga. Não esmaga. Então o que acontece? Por vezes, ele vai ter que gastar essa energia e pegar essa energia que ele está praticando mal e gastar essa energia. Porque ele acumulou através de outras fontes, tá? Existem outras fontes de energia. Não preciso aqui relatar, mas existe. Fluido vital de certos animais e de certas pessoas, é possível você vampirizar esses fluidos. Mas é claro, você vampiriza por algum objetivo. Você não precisa daqueles fluidos para viver, porque você não tem corpo físico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Por vezes, a espiritualidade se utiliza de outras pessoas que estão ao redor, e os médiuns são os primeiros a sentir isso. Está no ônibus, está numa fila de espera, começa a se sentir mal. Olha, ele tem certeza que você vai fazer prece. Ele tem certeza que você vai se reequilibrar. E ele tem certeza que você é capaz de receber essa carga de maldade literal, literal, na sua estrutura psíquica e na sua estrutura perispiritual. Tem gasto de energia. Da mesma maneira que não se cria energia, a energia para ser dissipada, ela tem processos naturais de dissipação. Senão a gente vai achar que você ligou um forno de fogão e quando você vira o botão desligar, o forno está frio. O forno não está frio. Qualquer forno de fogão é assim. Você ligou o forno, aqueceu. Demora a aquecer. Acumulou energia. Ué, agora eu quero desligar o fogo. Quando você aperta desligar, o fogo, a energia vai lentamente entrando em equilíbrio novamente. Então, esse reentrar em equilíbrio demanda dissipar essas energias. E todos que são médiums ostensivos bateram no peito antes de reencarnar e falaram: deixa comigo, Jesus, estou contigo. Aonde precisar de problema para resolver, eu tô disposto a resolver e ajudar com qualquer problema. Onde que eu estava com a cabeça que eu falei? Já era, já foi falado. Porque... Então, mas nós falamos isso só por quê? Porque mostraram pra gente 2 contratos. Olha, você tem chance de ser médium, fazer o bem, e é uma capacidade de fazer o bem muito além do seu dia a dia. Você vai poder fazer o bem em 10 anos para praticamente 1.200 pessoas. Mas em 10 anos no corpo físico, sem mediunidade, você mal vai conseguir ajudar 5. Você aceita esse contrato? Ou você prefere reencarnar mais 1.000 vezes para ajudar 1.000 pessoas? Todo mundo, opa! É para escolher ainda? Claro que eu quero nascer como médium extensivo. Foi esse contrato que foi mostrado pra gente. E a gente falou assim, tô dentro, onde eu assino? Fica tranquilo que já está assinado, está resolvido. Não precisa assinar em papel nenhum, não. Vamos fazer alterações no seu perispírito para você ajudar a ser um trabalhador do Cristo, a amortecer todos os problemas que estão na sua vizinhança. Contamos contigo. Pode ir. Valeu. Até a próxima. Outro. E é assim. Eu sei que é estranho a gente ouvir isso, mas é literalmente assim. Nós optamos. Eu não quero ficar mais 1.000 encarnações passando por problemas e sofrimentos absurdos. Eu prefiro fazer o quê? Vir como médium e ajudar 1.000 espíritos encarnados.
É só fazer a conta, é a matemática simples. Quantas comunicações ocorrem por reunião, quantos anos de reunião em 10 anos, você está chegando na matemática do problema. E lembrando que para cada espírito que se comunica, que planejou o mal, ó, eu vou planejar o mal. Como é que a gente planeja o mal para fazer alguém quando está desencarnado? Você arquiteta o mal. Para arquitetar o mal, você precisa de no mínimo 7 espíritos desencarnados. Você precisa de espíritos que estejam doentes, você precisa de espíritos que estejam enlouquecidos, você precisa de vampirizadores, você precisa de um conjunto. Quando você ajuda o primeiro, automaticamente todos eles recebem ajuda. Por isso o amor cobre a multidão dos pecados. Porque o amor afeta um e automaticamente afeta a rede, a essa conexão que eles mesmos fizeram. Automaticamente todos eles recebem ajuda. Não só desfaz aquela rede no sentido de praticar o mal, como todos eles recebem ajuda. Então, por vezes, alguém vai se comunicar no Galileia, só que ele já está lá já há um certo tempo. Mas ele não sabe nem como chegou lá. Ele não tem essa consciência. Nem sequer ele tem a consciência do que a gente chama de tempo. Ele não sabe que às vezes ele está lá 2 dias. Ele acha que ele acabou de entrar. Mas ele está lá às vezes 2, 3 dias antes de se comunicar. E todos aqueles que estão ligados ao pensamento dele estão na mesma condição. Ele não tem a menor noção do que aconteceu. Porque o amor é assim. O amor é fulgurante. Quando tu vê, já foi. Então, quando essas energias salutares do Cristo alcançam a fibra, as fibras mais profundas das nossas consciências, e especificamente as fibras mais profundas do nosso psiquismo, afeta todos nós. Nós choramos, nós lembramos de criancinha, quando éramos bebezinhos, vai tudo para uma situação completamente diferente do que se estabeleceu anteriormente. Então temos que ter essa consciência. Minutos de reunião mediúnica são minutos de trabalho com o Cristo. Eu estou dizendo literalmente. Então, quando a gente faz a oração e pede, Senhor, ajuda o Jesus, ajude a reunião, a reunião está sendo feita em nome dele. E quem está promovendo o processo de ajuda vem energias diretamente do Cristo. Senão a gente vai ficar achando que Paulo de Tarso, quando estava caminhando pelos lugares e curava, e falava, expulsava, que eles chamavam de demônios, né, que expulsava os espíritos zangados dos corpos das pessoas que haviam sido tomados, todo mundo fica achando que foi Paulo. Mas Paulo admitia, não fui eu. Tudo isso vem do Cristo. Paulo tinha uma consciência profunda disso, é impressionante. A cura que aconteceu lá, não, isso foi tudo Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha que incrível. Paulo é The Rocket Man, né? É o foguete. Vamos para outra sala. Eu já vou botar o link, tá? Que tá já ok. vai vencer essa daqui. Tá, botei. Tá ok. Vou parar aqui então a apresentação e vou entrar lá. Valeu. Eu estava pensando, na hora que você estava falando sobre Somos Sirineu do Cristo, acho que até uma plaquinha que todos nós devemos fazer e colocar na geladeira, em toda parte, né? Sim. Da nossa casa, porque essa informação ela é muito importante, porque a gente esquece que mediunidade é 24 horas, 48 horas, 76 horas, o tempo todo. Então, devemos ter uma plaquinha, né, na nossa frente sempre para lembrar, nós somos Sirineu do Cristo, somos Sirineu do Cristo, porque é para a gente se comover, né, se apiedar conosco, não é com o outro, porque até conosco mesmo, porque somos devedores, né, da lei de Deus. Sim, mas olha que maravilha, ele dá uma oportunidade fantástica para a gente se redimir, né? Porque a gente fica achando que vai acontecer. Um dia eu vou ser chamado para montar um asilo, para cuidar de um leprosário, para cuidar de de montar um orfanato. Não. Se fosse assim, 8 bilhões de almas encarnadas, que é o que já chegamos, né? 7,9 bilhões, o mundo entrava em colapso. Não haveria progresso da prática do bem.
É óbvio que vão surgir constrangimentos de leis naturais que vai com que a gente aplique o bem e exerça o bem. Vamos cair aqui, escorregar ali, levanta e bora fazer o bem de novo. Então, é um processo contínuo e continuado. Esse é o problema da mediunidade. Nós concordamos com esse contrato, aceitamos o contrato e não tem volta. Mas assim, a mediunidade você pode até abandonar, né? Você pode abandonar, esquecer a mediunidade, sair da prática mediúnica. Inclusive a mediunidade pode ser suspensa, vocês perceberem que a pessoa não quer realmente, ou não pode ocorrer situações onde o médium não pode exercer a mediunidade é suspensa, porque quem controla isso é o dono do contrato, né? É porque, assim, é como um presidiário, né? Você está como presidiário, mas você pode trabalhar de dia e dormir no presídio, né? Você está num estágio, é como nós estamos atualmente, né? Nós estamos assim. Porque todos nós somos criminosos. Criminosos de séculos. E também, né, Suzane? E nós trocamos energias. Aí, até a Margareth estava falando sobre esse sugar das energias. Nós temos que lembrar que nós emitimos essas energias. Sendo médio, estou falando já que eu não sou ostensiva. Mas a gente sente mal, às vezes a gente sente um mal-estar. Né? Mesmo não sendo, porque a gente está recebendo, a gente está ali convivendo o mundo espiritual, o mundo material, e a gente vai recebendo essas energias, né? Não, com certeza, mas a pergunta que não quer calar é uma só. De repente você está próximo de alguém que chega um espírito altamente inteligente. Os mais perigosos não são os desaforados, não. São os silenciosos, altamente inteligentes. Eles fazem um estrago danado. Porque eles sabem jogar de uma maneira extremamente produtiva, do ponto de vista negativo. O que acontece? Aí, de repente, você causa alguma atividade, seja por uma prece, seja por... Ah, mas então eu vou fazer prece por fulano na rua e eu posso ser o alvo? Pode ser o alvo, sim. Qual o problema? Não está disposto a ser alvo, não? Porque os minutos que você está sendo alvo, aquele irmão está sendo tratado. Eu sei que é difícil ouvir isso, só que a gente não gosta de ouvir isso. Porque a verdade mais pura, ela é estranha. Pô, mas e eu? E a minha alegria, a minha felicidade? Não, mas chegou o seu momento de se esfolar pelo próximo. Fica tranquilo, você só por alguns minutos. Você vai passar mal, de repente você vai vomitar, vai se sentir super mal, vai parecer que você está doente. Vai parecer que, sei lá, uma arritmia cardíaca, vai dar tudo ruim. Vai parecer que seu corpo físico entrou em colapso. E é um pouquinho de colapso mesmo. Né? Você recebe energias que não são condizentes com a sua estrutura natural. E o organismo passa mal, é normal. O uniforme chamado corpo físico, ele vai reagir finalmente a esse processo. Então o problema é o seguinte: em que situações nós estamos dispostos a nos sacrificar por alguém? Porque é engraçado, se é com um filho, por exemplo, a gente tem um filho pequenininho ou uma filha pequenininha, vem alguém desencarnado que quer fazer mal para ela. Aí você pula na frente e fala, pode fazer em mim primeiro, mas que não acerte ela. Ué, você tem essa reação voluntária porque alguém disse que é filho, criou uma relação sanguínea, biológica, desse uniforme escolar daqui da Terra chamado corpo físico. Então, se não tivesse nenhuma relação, fosse outra criança qualquer, você não pularia na frente? É esse o problema. Então, o que vai ser demandado de cada um de nós é amar o próximo como a nós mesmos, no sentido mais amplo da palavra. Não vai ser restrito ao lar. Não, eu estou indo para a reunião mediúnica, que eu quero pedir ajuda para o meu lar, né? E para minha casa. E só. E eu só vou dar passividade, né? Só vai ocorrer o fenômeno mediúnico para auxiliar todos que estão na minha casa. E vizinhos e alguns amigos, os mais chegados. Os amigos menos chegados. Mas isso é loucura do planeta Terra. Quando a gente sai do planeta Terra, isso acabou, né? Não tem mais consanguinidade, você não tem nem mais corpo físico. Não tem mais corpo físico, seu sobrenome não existe mais. O sobrenome que você usa, talvez assim que você desencarnar, que chegar aos primeiros instantes de consciência, você nem vai lembrar, você vai lembrar de outro nome. Você vai querer ser chamado pelo nome que você se reconhece.
porque você não vai mais reconhecer o nome que você usou. Ué, se não existe esse vínculo tão profundo ao desencarnar, por que na hora de fazer o bem a gente quer ser particularista? Por que receber o mal de alguém para amortecer o problema, nós queremos ser particularistas? Não podemos ser. Temos que ter consciência. E a gente tem o recurso da prece, né? Exatamente. Exatamente. Nesse momento do recurso da prece, nós temos que estar sempre conectados, ligados, né? E vigilantes nessa questão, né? Porque nesse momento que você sentiu aquela energia e você se agarra na prece, os dois estão sendo amparados, tanto você quanto o irmão, né? Não, com certeza. Não quer dizer, também não quer dizer que a gente não tem cuidado do corpo físico. Porque às vezes a gente está com o fígado saturado, com os rins maltratados, e quando vem essa descarga toda, alguma coisa a mais pode provocar, inclusive de lesões. Então a gente tem que prestar atenção e se cuidar, fisicamente, psiquicamente, emocionalmente. O processo é complexo. A vida, como a gente conhece, que a gente estuda na escola, a vida biológica, ela não para ali, né? A gente vai estudar Kardec em profundidade, inclusive a série André Luiz, a gente descobre que o corpo físico, ele recebe as impressões de todos nós e de terceiros. É natural, é o processo mediúnico. Tanto é que o processo mediúnico, o chamado comunicação intelectual, eu não gosto de dar esse nome, mas quem sou eu para julgar Kardec? Eu não gosto do nome intelectual, porque a gente fica achando que o pensamento chega sem sentimento. Não existe pensamento sem sentimento. Porque a geratriz de todos os pensamentos, nos conta Emmanuel, é o sentimento. A gente não tem, antes de gerar o pensamento, nós já elaboramos o sentimento que vai adornar aquele pensamento. O tempo todo nós fazemos isso, só que a gente não tem consciência. Então, quando a gente vai ver lá na apostilinha de quem está para reencarnar, quando ele vai falar sobre o pensamento, né? Chamado Pensamento e Vida, um livro chamado Pensamento e Vida. É uma apostila que foi trazida para a Terra para quem vai reencarnar. Ou seja, quem está desencarnado estuda geralmente aquela apostila antes de reencarnar. E quando ele vai tratar do pensamento, a gente toma um choque. Porque a gente acha que o pensamento, a primeira geratriz, é uma ideia seca, sem nada. E que depois que a gente vai envelopar por sentimentos. Mas ele fala que é o contrário. São os sentimentos que geram as ideias e que a gente envelopa com esse... joga mais sentimento ainda. Então não tem comunicação intelectiva, intelectual, sem sentimentos atrelados. Tanto é que, por vezes, o médium está psicografando uma mensagem e, por vezes, ele está sentindo, porque às vezes a mensagem de aflição, às vezes a mensagem de revolta, às vezes a mensagem de raiva, num processo de comunicação por escrita, ele sente o irmão como está se comunicando, né? Então vamos lá, médios de efeitos físicos. E agora seguindo... Então, só lembrando, ele comenta aqui, muito difícil, muitas vezes, determinar o limite entre os dois, do que é simplesmente um médio efeito físico, do que é simplesmente intelectivo, né? No sentido de estar transmitindo uma mensagem, um pensamento. Lembrando que esse pensamento nunca vem vazio, né? Ele vem adornado aí de sentimentos e percepções. Então, médio de efeito físico. São os seguintes os principais médios de efeitos físicos, de acordo com a classificação adotada por Kardec. Médios tiptólogos, aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos, as pancadas. Ou seja, ele está classificando a mediunidade aqui, não a mediunidade em si, mas os efeitos. A classificação são baseadas nos efeitos. Qual é o efeito mediúnico gerado? Né? Médium tiptólogos, aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos, são as chamadas pancadas, sei lá, a pessoa escuta corrente se arrastando. Variedade muito comum com ou sem intervenção da vontade. Olha só, variedade muito comum com ou sem intervenção da vontade. Então, às vezes o médium nem participa, mas ele tem a propensão a fornecer fluidos ectoplasmáticos para que isso ocorra. Médios motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes.
como Kardec demonstra a classificação devido à experiência dele, tá? Isso aqui foi experimentação. Ele observava que certos médiums, quando ocorria movimentação de corpos inertes, né, tipo mesa, cadeira, mesa girante, outros médiums que geravam às vezes ruídos, quando eles estavam no local, a mesa não girava, só fazia barulho na mesa. Médiums de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio, entre eles aos que podem levar-se a si mesmos. Ou seja, o próprio médium pode ser chamado volitar, né? Ele fica flutuando no ar. Médios de efeitos musicais provocam a execução de composições em certos instrumentos de música, sem contato com eles. Médios de aparições, o mesmo que médiums de materializações, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Então, aqui, por que ele classifica o fenômeno diferentemente? Porque ele define o que é visão mediúnica ou mediuanímica, né? Pode ser uma visão mediuanímica, que é a percepção da alma da pessoa, né? Você está só vestindo um corpo físico, mas isso não quer dizer que sua visão fora do corpo físico, fora dessa indumentária física, você não esteja conseguindo observar o mundo espiritual, a chamada vidência, consequência como vidência. Aparição é diferente de vidência. Aparição é apareceu mesmo. Apareceu e todo mundo vê. Qualquer pessoa que esteja perto vê a mesma coisa, né? Não é só o médium na condição de vidência, né? Médios de transporte, os que podem servir de auxiliares por espíritos para transporte de objetos materiais, variedade dos médios motores e translações. É engraçado que ele percebeu uma diversidade muito grande, ó. Médio de transporte, motor, de translação e suspensão. Ele observava que alguns só conseguiam motor, eles só conseguiam tipo tinham uma coisa em cima da mesa e essa coisa se arrastava. Ele observava depois de translações de suspensão, translação mesmo, tridimensional, tá? Saía de uma posição e ia para outra coordenada, não no estado plano, saía para uma coordenada fora do plano, então a peça voava, enfim, ficava suspenso. Médios musicais, aparições, médios de transporte, auxiliar do espírito transporte de objetos materiais, então por vezes de longas distâncias igualmente, né? Então, Zélio, esse aqui que eu mais acho incrível, pneumatógrafo. Essas manifestações, elas Sim. podem ocorrer, elas ocorrem no nosso dia a dia e a gente nem percebe, né? Exato. Ou diminuíram bastante, ou diminuiu esse tipo de Não. manifestações. Então, como Kardec realmente recomenda e fala, o que vai determinar isso é a experiência. Você pode perceber. Por exemplo, o primeiro caso ocorre direto, né? O primeiro caso aqui, que é o chamado médiuns tiptólogos. Basicamente, eu acho que todo médium ostensivo ele é um pouquinho tiptólogo. É um pouquinho tiptólogo. Por quê? Ele vai escutar ruído em casa, não se engane. Escuta ruído em casa, sim. Só que ele já tem na memória dele, anímica, memória da alma dele, que é o ruído do vizinho. É um ruído porque bateu um vento. Ele já tem uma série de explicações prontas da mente. E ele não vai identificar aquilo como um ruído provocado por alguém desencarnado. Não vai perceber. Ok? Então, os tiptólogos é o que mais ocorre, né? Ah, então eu devo ficar preocupado com isso e ficar monitorando? Não, mas não é para ficar com medo ou ficar monitorando, não é isso. É que realmente há uma necessidade que isso ocorra. A necessidade que a gente não compreende, mas ela existe. E Você, Sim. eu acho que até os que não são extensivos, escuta isso, porque olha, minha casa é incrível. Não, escuta pelo seguinte. Primeiro que o espírito desencarnado, a maioria das vezes a gente acredita que ele está batendo na madeira, mas ele não está batendo, não. Vamos estudar depois isso profundamente no livro dos médiuns. Nenhum espírito interage assim com a matéria mecanicamente como a gente acredita.
Então, como é que o espírito consegue fazer? Existe as impressões dos sons que são produzidos naturalmente. Eles impregnam as paredes. Então eles conseguem capturar aquela energia e replicar aquele som. Então, basicamente, ele está replicando um emplastrado de energias de um som qualquer. Ele não consegue gerar aquele som. Né? Porque muitas vezes você vai ver no livro dos médiuns, Kardec comentando, nossa, o som parecia que vinha de dentro do sólido e não de fora. Ora, a gente compreende como funciona o som. O som é uma onda mecânica. Se o som é uma onda mecânica, a gente sabe que ele viaja diferentemente dentro do sólido e para o espaço. E se ele estivesse sendo gerado lá dentro, só poderia ser por uma expansão que deslocasse o ar. Mas ele está sem ar lá dentro, está dentro do sólido. Então você consegue perceber que a fonte foi colocada lá dentro, nesse período de Kardec, é claro, para que ele percebesse, olha, viu, você que é um cientista, sabe como funciona o som, olha, está vindo dentro desse sólido, você sabe que o som seria diferente. Porque seria uma vibração mecânica do aço, por exemplo. Ele ia produzir um som diferente. Então como é que pode alguma coisa numa chapa vibrando, né, gerou uma vibração, não gerar um som de vibração de chapa, mas um som de pancada da chapa? Então ele percebia a diferença da onde, como era originado o som. Então aí ele começou a especular lá na frente, tá ok? No livro dos médiuns, bem lá na frente. O espírito desencarnado, ele não utiliza mecanismos de bater para gerar o som. Ele utiliza ruídos que já existem naquele ambiente. Ou seja, aquela batida, aquele som, aquilo já ocorreu. É como se fosse um eco. Ele captura aquele eco, que essa energia impregna. É como se a energia fosse produzir, a própria energia vai produzindo, como se fossem ondas magnéticas, né? Exatamente. E elas amortecem em certas regiões da nossa casa. Então quando você está dentro de casa... O médio incede um pouco dos fluidos, né? Sempre tem que ter. E o espírito pega e produz. E faz com que ele manipula com a vontade dele, através da vontade. Às vezes o espírito desencarnado não tem muita consciência do que está fazendo. Mas ele sabe que quando ele imagina e deseja, acontece, ele só replica. Tanto é que os médiuns que são alocados para essas questões mais tiptólogas, os espíritos que são alocados para essas condições tiptólogas, que praticam, geralmente são usados por outros espíritos, né? Aconteceu isso com Kardec. Kardec, uma vez, foi trabalhar à noite, ele começou a redigir, começou um bate dentro de casa, ensurdecedora. Ele foi lá fora, foi tudo teu lugar, não conseguia ver o som de onde era e não conseguia se concentrar. Ele falou, quer saber? Eu vou dormir. Apagou tudo e foi dormir. No dia seguinte ele perguntou, né, ao espírito que estava guiando ali o trabalho, o que aconteceu? Que barulho foi aquela? Ele falou, foi um espírito familiar que... Mas por que ele estava batendo? Não foi ele, não era ele que estava batendo. Utilizaram outro irmãozinho para poder promover esse efeito, mas era porque você estava cometendo um erro gravíssimo nesse capítulo tal. Mas eu nem finalizei o capítulo. Ele falou, não, mas o erro persiste, ele está dentro do seu pensamento, o seu erro. Você precisa mudar isso. Mas estamos falando de uma coisa muito avançada, né? Estamos falando de Kardec. Kardec não é um qualquer. Kardec é au concurso, né? Não dá para comparar. Né? Ele é ponto fora da reta. Então o nível de mediunidade, de situações que ocorriam com ele, era de assuntos realmente muito mais complexas do que o tradicional. Mas geralmente os tiptólogos, os espíritos que se dão a essa atividade, são espíritos um pouco bem mais inferiores, em termos de possibilidades, né? E objetivos. Possibilidades e objetivos. Teve uma terça, né, Andréia e Margarete? Houve tanto barulho no centro, assim, a gente já está frequentando tanto tempo, eu nunca vi tanto barulho como naquele dia. E aí, para você, a gente vê assim, você está falando sobre espíritos bem assim, inferiores mesmo, né? Porque era muito assim, fora da sala, e você vê que era assim, para causar tumulto, como, né? Para atrapalhar a reunião, a gente percebia isso, né?
Então, mas a espiritualidade está contando que a consciência de todos que estão participando da reunião não se altera por ruído. Sei lá, em frente ao Galileia capotou um carro. Tinham 3 corpos lá espalhados, estraçalhados. Você vai entrar, vai orar por eles. Nada disso abala vocês. É isso que a espiritualidade espera da gente. Esse aqui é um ponto dramático. O que é um ruidinho de O nada? conhecimento também faz com que a gente também, assim, perca bastante o medo. A gente fica até meio assim, mas aí com esse conhecimento dessas manifestações ajuda muito. Quem dera se eu tivesse conhecimento há 30 anos atrás. Poxa, Não, não ia descer de madrugada como eu descia aqui em casa com as crianças nas costas para ir dormir na casa da minha mãe, com minha tia-mãe, né? não, então, mas também assim, vamos supor que é um som que você ficou com uma suspeita de, por exemplo, ter deixado o fogão aceso, alguma coisa na panela em cima do fogão, não custa nada você checar, né? A gente não tá falando para poder. Mas eu digo, se existe um fundamento extracorpóreo, extra matéria grosseira, que o fenômeno é material, né? Mas se foi uma fonte extra grosseira, ué, temos sempre o recurso da prece, vamos pedir ajuda, pedir amparo. E assim que você sair do corpo físico, você vai ver o que foi. Fica tranquilo. Você sai do corpo, vai dormir com essa consciência, eu quero descobrir o que foi, eu vou lá descobrir. Você vai, ué. Aí você vai lá e você vai descobrir já já o que aconteceu. Mas com, Ai, que você vai... mas com boa vontade e coragem. Lembrando os 2 princípios essenciais do ser humano. Em qualquer época, está encarnado ou desencarnado. Boa vontade e coragem. São as 2 grandes alavancas da humanidade. Boa vontade. Aí a gente vai ficar agarrado no corpo. Não vou sair daqui, não. Então, mas isso, a gente precisa perder esse medo. A maioria dos espíritas, por vezes até mesmo estão bastante tempo frequentando a reunião mediúnica, tem medo de espírito desencarnado. Eu não tenho medo de espírito desencarnado, eu tenho medo de encarnado. Encarnado é complicado. Não, eu não tenho medo, Entendeu? não. Tô brincando. Mas eles assustam, tá, Tudé? Porque a gente, esses encontros aí no mundo espiritual, depois que a gente dorme, tem coisas aí que não é fácil mesmo, não. É uns encontros só Deus. Então, mas é aquela questão, o convite. Pode falar, André, desculpa, eu te interrompi. Pode falar, André. Às vezes fica acontecendo tantas coisas que você já até deixa um pouco para lá, você, não, agora não quero, você segue e deixa acontecer, porque tem hora que você não está, nem, eu acho que eu nem tenho mais tanto medo, eu acho que eu não tenho. O medo é sempre do desconhecido. Por exemplo, minhas filhas tinham medo de escuro quando eram menores. Aí eu falei, ótimo, vamos treinar isso. Eu pegava elas, apagava a casa toda, nós vamos andar no escuro durante 20 minutos. E ficava andando no escuro. E aí, daqui a pouco, os olhos se acostumam. A audição se acostuma. E depois você se acostuma com o escuro. Daqui a pouco você até gosta. Eu gosto de ficar no escuro. Né? Pra ser verdadeiro, eu não vou mentir. Eu tenho uma sensação melhor no escuro, a escuridão, do que na claridade. A claridade me ofusca. Já a escuridão eu me sinto mais à vontade, sabe? Mas é a pura verdade. A escuridão eu tenho mais. Eu tenho mais experiência com a escuridão. Mas é que acontece. Só quando eu for dormir, eu quero que fique escuro. Então, mas olha só o que acontece. A gente tem que. O medo é sempre do desconhecido. Por exemplo, você vê uma caverna, você vai entrar ou não? O que vai decidir você entrar ou não numa caverna escura para saber o que tem lá dentro? O que vai impedir de você entrar é o medo de preservar o seu corpo físico. Não é isso? É isso que acontece. O medo é baseado na preservação. Nosso histórico de zilhões de encarnações protegendo o corpo físico. Mas você tá o espírito fora, você está durante o sono, saiu do corpo físico. Você não tem mais corpo físico. Tá vestindo o seu corpo perispiritual natural. Aí você está com medo de que seu perispírito seja destruído. Nós já descobrimos que Deus não. É medo. Mas é de quem está ali, né? Agora não tanto, porque agora a gente já sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Pensa no Cristo, geralmente, toda vez que você pensa no Cristo, você acorda, é um recurso, você faz uma oração.
Essas coisas não, mas tem algumas coisas. Sim, o medo é desse encontro e muitas vezes é um espírito ainda muito, muito primitivo, aí a aparência às vezes não é muito boa, a energia da ruindade, é isso que eu falo. Mas Então, mas tudo bem, mas a aparência, aos poucos a gente vai perceber que a aparência faz parte da indumentária de provocar medo. O espírito desencarnado quer provocar medo a alguém, parece chifrudo, isso e aquilo. Agora, temos que entender... São esses conhecimentos que tiram o nosso medo. Então, mas olha só, agora eu vou falar outra coisa que de repente médium nenhum gosta de ouvir. Nenhum. Mediunidade continua fora do corpo físico. Certo? Todo mundo sabe disso. Ela continua fora do corpo físico. Não necessariamente todo mundo sentadinho numa mesa. Às vezes surge uma necessidade de provocar um fenômeno que a gente conhece aqui na Terra chamado de pesca e pague. Você precisa de uma isca, entendeu? E por vezes nós vamos nos tornar voluntários. Eu vou naquela região de sofrimento e eu vou lá e eu vou falar com Beltrano e com fulano, mas você está indo como isca. Você não vai lá para resolver o problema. Você está lá para iniciar um processo de abordagem. Às vezes iniciar um processo de primeiro contato. E você não vai ser bem recebida. É natural. Mas aí você tem escolha. Não, eu não quero mais participar disso. Ok, pode continuar escolhendo isso. Mas fora do corpo físico, eu estou falando, mantenha o foco da boa vontade e da coragem. Senhor, quer me jogar onde agora? Qual é o buraco infernal que você quer me jogar para servir de isca, para resgatar as conexões de amor e de carinho que você quer implantar lá e que as pessoas estão fazendo o possível para ofuscar? Eu vou lá, não tem problema nenhum. É esse tipo de convite que o Cristo faz e está clamando por todos nós. E às vezes, mas eu acordo às vezes com um pesadelo terrível. Qualquer pesadelo terrível você tem que acordar assim, graças a Deus, eu estou cumprindo o que Jesus me pediu. Esse pesadelo horrível, essas impressões esquisitas, significa que está funcionando. Eu estou conseguindo ir em regiões e levar um pouquinho, não luz minha, mas estou conseguindo levar um pouquinho de espelho para refletir a luz do Cristo. É esse o problema. A gente não quer nem sequer passar por processo de isca. Mas em alguns instantes a gente pode retornar para o corpo físico. Instantaneamente. Então, assim, isso ocorre direto, mesmo a gente sem ter consciência. Porque fora do corpo físico a gente concorda com tudo. Chega algum espírito de luz, algum espírito muito iluminado. Sim, me aponta para onde é o desafio que eu estou pulando dentro. Mas na hora H a gente tem medo, insegurança. Por quê? Porque nós não consolidamos completamente a identidade com Cristo. Nós não acreditamos que exista no planeta Terra exércitos de amor que estão se doando todo dia em benefício de todos, sem escolher ninguém. A gente não acredita nisso. Mas o convite persiste. Venha, vem trabalhar. Não falta trabalho. Não falta tipo de exercício. E a maioria das vezes, das consciências que estamos resgatando, são justamente as que nós fizemos mal no passado. E por vezes foram consequências do nosso mal. Por isso nos afeta tanto. Afeta quase que de um jeito pessoal, né? Mas afeta. E tem que afetar mesmo, é natural. Então afeta, baixa a cabeça, dá uma chorada, beleza? 3 tapas no rosto e fala: agora vou partir para dentro de novo, amanhã, quero mais. Então a gente tem que dormir pensando: Senhor, aonde você quer me arremessar hoje? Estou à sua disposição. Eu vou de olho fechado, só apontar o buraco eu pulo. É com essa determinação que nós temos que encarar essa tarefa de expandir o nosso coração em ajuda de paz, de amor, de benevolência contínua de nós mesmos. Porque Ele quer que a gente produza essa luz em nós, usando a luz do Cristo. Ele quer que a gente produza, porque só tem luz quem amou, só tem luz quem serviu. Quem não amou e não serviu, não tem luz. Não tem luz própria. E só vai para as infinidades das escuridões
da grande escuridão da galáxia, quem tem luz própria. Enquanto não tem luz própria, a gente não sai daqui. Esse que é o grande problema. Então, podemos dar seguimento aqui ou vocês querem parar aqui? Como é que faz, Ana? Eu acho que falta pouquinho, né? Falta só um trechinho aqui. Só mais 2 variações. Então vamos. Essa mediunidade aqui eu acho fantástica. Chamado médium pneumatógrafo. Não tem nada a ver com pneu não, de carro não, mas o nome é esse aí. Médium pneumatógrafos. Os que obtêm a escrita direta. Mas isso aqui é direta mesmo. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta, de ordinário, colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicada pelos espíritos durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. O que está querendo dizer com isso? Você pega a folha, isso aqui é fenomenal. Você pega a folha, você dobra, bota numa gaveta. A instrução é, bota nessa gaveta. Aguarda 10 minutos. Não apita nem nada. Você vai lá, pega a folha e a folha está escrita. Ocorre a transmutação das moléculas da ponta do lápis, né? Porque quando você risca o papel, quem está sendo riscado não é o papel, né? Se a gente observar quem está sendo riscado é quem está perdendo matéria. Então quem está perdendo matéria é o lápis. Quando você risca o papel, a gente fala a expressão errada. Você está riscando o lápis. E você está gravando o papel. Então a grafia é o ato de remover o carbono do lápis e depositar no papel. Então o que os espíritos fazem? Você coloca lá, tem que deixar o lápis próximo ou numa certa posição, e as moléculas e os átomos da constituição física do carbono, do grafite, que o grafite é uma alotropia da estrutura carbônica, ele pega aquele conjunto ali de grafite e deposita diretamente na folha. Isso que está chamando de escrita direta. Ninguém nem sequer encostou a mão nem sequer encostou a mão no lápis e sai o papel todo escrito. É a psicografia mais impressionante que eu conheço. Aí tem também os chamados médiuns curadores. Consiste a mediunidade desta espécie na faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato, pela imposição das mãos, pelo olhar, pelo gesto, mesmo sem um concurso de qualquer medicamento. Semelhante faculdade, incontestavelmente, tem o seu princípio na força magnética. Difere desta, entretanto, pela energia e instantaneidade da ação, quão rápido e instantâneo da ação, ao passo que as curas magnéticas exigem um tratamento metódico, mais ou menos longo. Aí está diferenciando aqui, né, o médium curador do processo da força magnética, chamado dos passes, né? Às vezes é um processo longo de tratamento, e aqueles que ocorrem instantaneamente, né? Que é o caso do médium curador, encostou, curou. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se sabem proceder convenientemente, dispõem da ciência que adquiriram. Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns a possuem sem nunca ter ouvido falar em magnetismo. Então ele está diferenciando, inclusive até em termos de consciência. Então, por vezes, reencarna alguém, não precisa ser moralmente evoluído, não. Ele reencarna e ele tem habilidades e manipulações fluídicas, manipulações magnéticas. Ele sabe engendrar o pensamento dele com essa semimatéria, porque ele tem consciência dessa semimatéria. E ele sabe como executar esse processo. São os magnetizadores vulgares. E ele está falando, já os médiuns curadores, a faculdade é espontânea. Alguns a possuem sem nunca ter ouvido falar em magnetismo. São aquelas pessoas que você conversa, encontra pessoas, de repente se sentindo mal, não sei o quê. Em alguns minutos de conversa, nossa, estou me sentindo tão bem, não sei o que aconteceu. Você nem sabe de onde veio, mas você está agradecido que veio algum tipo de ajuda, né? Algum tipo de socorro. Então, da mesma maneira
Então olha só como é que é bonito, né, do ponto de vista de balanço energético no planeta. Da mesma maneira, existem pessoas servindo de Cirineu, né, absorvendo a ira, a raiva, o ódio e todos os sentimentos equivocados que a gente está experiente no mundo, na prática do mal, né, de quem está fora do corpo físico para quem está no corpo físico, igualmente surgem aquelas pessoas, como fosse nas galáxias, né? Da mesma maneira que existem os chamados buracos negros, existem aqueles pontos de ejeção de matéria, ejeção de luz, ejeta luz para grandes distâncias, né? Como ocorre com as estrelas, né? O que seria do céu sem estrela? Né? O nosso Sol ilumina os outros planetas, a gente vê o reflexo, mas as estrelas na galáxia são impressionantes, iluminam bilhões e bilhões de anos-luz de distância. Então, o processo é lindíssimo, né? Às vezes, fulano vai ser médio curador, ele não vai ter consciência disso, porque ele vai passar e vai conviver com certas pessoas e ter um planejamento de equilíbrio energético a ser executado. E ele vai vir com essa missão para ajudar a curar certas pessoas, a equilibrar certas energias que eles não têm consciência, que inclusive no passado ajudaram a desequilibrar. Então é lindíssimo, né, a gente perceber como que tudo fecha num equilíbrio harmônico e perfeito. Locais que precisam absorver energias e locais que são fornecidas energias a mais. Porque o médico curador, a energia às vezes vem do planejamento da encarnação. Ele vem com fluido vital a mais. Literalmente a mais, para desempenhar esse processo. É impressionante. Muito importante. Então vamos para nossa prece, paramos aí, né? Sim, paramos. Roseli faz a prece pra gente? Fazemos sim. Parou no item 2, tá? Só pra gente Tem 2, gravar aí. Vou até salvar aqui também para não. Então vamos lá. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, os momentos de despertar das nossas consciências, que estamos todos matriculados na escola Planeta Terra, mas estamos todos, Senhor, buscando servir aos Seus interesses como os servos leais de toda e qualquer tarefa que dispuser em nosso benefício, no exercício da prática do bem, da benevolência em sua indumentária máxima, Senhor. Sabemos que nós mesmos não podemos nada, não temos experiência em nada, mas pedimos, Senhor, encarecidamente o seu acréscimo de misericórdia, porque estaremos sempre buscando, com a nossa boa vontade, frágil, fragmentária, e com a nossa coragem, invigilante, meio vagalume, exercer, Senhor, os desígnios que Tu exemplificaste de amor e paz e que precisamos tanto ganhar experiências no corpo físico ou fora do corpo físico, onde estivermos, em executar e exercer o bem em suas máximas de destino que não compreendemos. Que todo balanço de energia positiva e equilibrada que Deus opera no planeta seja orquestrado por todos com corações de boa vontade e interesse no progresso da lei de progresso para com todos. Obrigado, Senhor, por essas oportunidades. Essa prece, pedimos permissão para terminar o estudo da noite. Obrigada, Jesus. Agora. Tchau, gente. Vou dar comida à minha fofinha que está aqui. Tchau, Tchau, pessoal. Sim. Boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Roseli fica aí. Tchau. Tchau, tchau. Pode falar, José. Em relação a médios curadores, me ocorreu aqui, se a pessoa tiver com uma doença